Amado Pai, te agradecemos por nos congregar neste lugar para ouvirmos e aprender a Sua palavra. Enquanto nos sentamos diante da Sua palavra, nos ensina aquilo que o Senhor propositou acerca dos seus mandamentos quando estabeleceu o sexto mandamento. Pai, faça com que possamos caminhar na Sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem-vindo aos séries dos 10 mandamentos. Estamos estudando o sexto mandamento, não matarás. A última vez discutimos que poderemos obedecer este mandamento, não matarás, se verdadeiramente compreendermos aquilo que é o valor da vida. A última vez vimos o quão é importante as nossas vidas diante de Deus. O qual ele considera as nossas vidas tão valiosas do que qualquer coisa criada no universo. E o qual este mandamento não matarás instala em nós o valor e a dignidade da vida humana. Continuaremos a examinar profundamente este mandamento não matarás. Olharemos para aquilo que chamamos de leis específicas com relação a este mandamento não matarás. Essas leis específicas testificam acerca do cuidado meticuloso de Deus acerca da vida humana. Porque isto mostra o quão Deus considera qualquer circunstância e situação para fazer com que possamos guardar esta lei. Afinal, quais são as leis específicas? É bem notável que deriva muitas leis acerca deste sexto mandamento do que qualquer outro mandamento. E todas essas leis são relacionadas à vida. Daí podemos notar que são tão importantes. E veremos o quão Deus estabeleceu muitas leis de misericórdia para prevenir, mesmo que seja uma morte por vingança. Aqui temos uma lista das leis específicas e poderá ver os versículos relacionados a cada uma delas, assim como suas referências. Por exemplo, vamos ver aqui que Deus designou a proteção da vida inocente por designar cidades de refúgios. Se por acaso ou por acidente alguém matasse outra pessoa, deveria fugir para uma cidade de refúgio. E isso enquadra-se na categoria do sexto mandamento, que diz: não matarás. Isto mostra o qual Deus se importa em proteger a vida. Segundo, diz que não pode mudar os limites do seu vizinho. O que são estes sinais de limite que não podem ser movidos? O sinal de limite era uma pedra que era colocada para mostrar o limite de propriedades entre vizinhos ou na comunidade ou na região, assim como nos países. Mover este sinal de limite era um crime de roubar a propriedade de outrem. Em Deuteronômio, a palavra diz que maldito seja a pessoa que remove o sinal de marco de limites. Isto mostra que essas fronteiras estão para prover a vida. A remoção dela é como se fosse o roubo da vida. E Deus se importa muito com aquilo que é a proteção de propriedades das pessoas. Se alguém tirar isso, é como se estivesse a roubar a vida. Terceiro, Deus ordena que removamos ou possamos tirar o perigo diante do caminho do próximo. Isso se encontra em Deuteronômio 22, versículo 8. Esta lei nos dá uma consideração pelos próximos. Ao construirmos a nossa casa, devemos nos importar com o nosso vizinho. Devemos ter cuidado de colocar o parapeito naquilo que é o nosso teto, para que não possamos trazer o perigo aos nossos vizinhos. Devemos nos acautelar de todo tipo de segurança possível, de maneira que os nossos próximos
não caiam num perigo por causa da nossa edificação. Esse pequeno aqui no nosso título, que vai fazer com que ninguém caia se por acaso subir no teto uma criança ou uma pessoa ingênua. Ao estudarmos o sexto mandamento, não matarás, nós dissemos, esta é uma lei ou um mandamento muito sério. Mas quando mergulhamos no fundo da lei, podemos notar a graça e o amor expressa de Deus e o cuidado que Deus nos diz para ter acerca de um ao outro. E tudo esse mandamento de Deus está inserido no amar ao outro. Deus estabelece uma lei de que devemos ativamente fazer o bem pelos próximos. Vemos isto em Êxodo 23 e Deuteronômio 22. Diz que não machuca a natureza. Machucar a natureza recai sobre o sexto mandamento que diz não matarás. Vamos mergulhar na quinta lei que diz devemos ativamente fazer o bem pelos próximos. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 1 a 2 diz: se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Esse versículo mostra que se nós vermos algo que perdeu-se do próximo, devemos levar para o seu próprio dono. O versículo 2 diz: se este não morar perto de você, ou se você não conhecê-lo, leve o animal para casa e fique com ele até que seu compatriota venha procurar e você possa devolver. E Deus ordena ao povo para devolver a ovelha, o boi e qualquer coisa que pertence ao próximo e tenha perdido. No versículo 3, versículo 4 diz que faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore, ajude-o a pôr o animal em pé. Não pode ser indiferente, fazer de conta que você não viu nada. Isto compartilha a responsabilidade das pessoas e compartilhar a busca das coisas perdidas dos outros, até que seja achado. Isto não significa apenas a perca das nossas coisas físicas. Pode ser a perca de esperança, a perca da identidade, poderá ser a perda da fé, porque na última vez vimos na definição da vida que inclui tudo, até aquilo que são sementes das nossas emoções. E Deus dá instruções bem detalhadas acerca de restaurar aquilo que são posses dos nossos próximos, mesmo que o dono é desconhecido. Nós temos aquele apanhei, é meu porque não sei quem é o dono, mas nos 10 mandamentos Deus diz que devemos guardar até aparecer o seu dono. Quando vi isto, fiquei tão admirado e perplexo ao notar estas leis e quão profundo Deus fala nestas situações. Segundo, nós devemos fazer o bem pelos nossos próximos. Aquele que encontrou o animal ou propriedade perdida deve trazer de volta para casa. E diz que aquele que achou esta coisa deve guardar em segurança até que o dono procure por esta coisa. Já vimos anteriormente Deuteronômio 22, versículo 2. Não apenas isso, aquele que achou deve levar isto para o dono. E esta lei inclui e aplica-se a tudo o quanto o próximo perdeu, incluindo os bois, ovelhas, burros, até mesmo as roupas. Não apenas aos próximos conhecidos, mas também refere-se à propriedade dos estrangeiros, os próximos distantes, até mesmo aqueles que são inimigos
e aqueles que são adversários nas nossas vidas. Ou seja, aquelas pessoas que não nos damos bem com eles. E o reverendo Park falou disto no 7º livro. Ele diz que estas instruções não levam em conta a opinião daquele que encontrou ou a sua situação. Só Deus não se importa em que situação eu estou ao encontrar a propriedade perdida do meu próximo. Deus está focado na pessoa que a perdeu. Pode ser um órfão, pode ser uma viúva. Deus está focado naquela pessoa. Explica em detalhes a condição daquele próximo que perdeu essas coisas. Isso não pode ser completamente entendido sem que nos coloquemos no lugar daquele que perdeu essas propriedades. Não há outra lei que expressa o amor que precisamos demonstrar ao nosso próximo do que este. O 6º mandamento. Esta é uma lei muito diferente que extingue o limite entre os próximos. Por exemplo, aqueles outros mandamentos diz não cobiçará o que é de outrem. Esta lei é muito diferente porque demonstra a necessidade de misericórdia que precisamos ter com o próximo, assim como o bem precisamos fazer pelo próximo. Isto significa que devemos colocar o próximo antes de nós. Aqui Deus nos manda para que, de uma forma voluntária, precisamos proteger o nosso próximo, assim como a sua propriedade, como se fosse nosso, ou compartilhássemos a sua propriedade. Enquanto partilhamos esta mensagem, podemos notar que o nosso Pai Celestial tem uma grande afeição pela vida humana. Essas palavras são tão profundas, não são palavras daquelas que poderá dizer eu já fiz aquilo, mas aquilo. Precisamos pedir pelo poder para executar esta palavra, porque este poder não pode vir de nós. Vamos orar para que essas palavras estejam escritas no nosso coração. Estar ativamente fazendo o bem pelos próximos, podemos resumir desta forma: não é permitido ignorar os próximos. Não é permitido negligenciar a situação do próximo. Isto é tão importante de maneira que Deus repete isto 3 vezes. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 1, versículo 3 e versículo 4. Não é apenas uma advertência, é um mandamento. Deus ordena que pratiquemos o amor até mesmo contra os inimigos, mesmo para com aqueles que nos odeiam ou aqueles que tecem mentira contra nós. Deus ordena que não possamos negligenciar ninguém. Da perspectiva de leis particulares, a pessoa não tem nenhuma culpa enquanto não machucar ninguém. Isso é o que as leis mundanas dizem. Chegamos em lugar onde as pessoas fingem ver se alguém perdeu dinheiro ou perdeu propriedade, se perdeu a sua identidade. As pessoas só passam, ninguém se importa com o outro. Mesmo assim, a perspectiva da lei de Deus é o amor para com o outro e praticar esta lei através de fazer boas coisas para com o próximo. E o negligenciar fazer alguma coisa acerca do bem do próximo é considerado de pecado. Lembra-se da parábola de Jesus em Mateus 25 até 46, que trata acerca do julgamento das nações. Vamos nos lembrar acerca desta parábola, porque as pessoas que estão do lado esquerdo, os cabritos, foram enviados para o fogo eterno. E as pessoas do lado direito, as ovelhas, foram abençoadas para herdar o reino eterno, preparado para eles antes da fundação do mundo. Vê que as pessoas que estão na esquerda foram enviadas para o fogo eterno porque não fizeram o bem que deveriam ter feito para os pequeninos. Quer dizer, deixaram de fazer o bem para as pessoas que eles pensaram que são insignificantes. E vemos esta parábola em Mateus 25, versículo 31 a 46. Na nossa sociedade tem pessoas atravessando momentos difíceis ao nosso redor. As nações estão cheias de desordem e maldade
e o amor das pessoas esfriar, como diz Mateus 24, versículo 12. Isto não quer dizer que deve gastar toda a vida na obra de caridade. Mas como igreja, o nosso ministério é tão único e especial. Foi designado pelo nosso Pai espiritual para alimentar as pessoas com comida espiritual. Ou seja, é nossa responsabilidade como cristão dar assistência espiritual aos necessitados. Porque nesta era, espiritualmente, as pessoas têm fome e sede, principalmente da palavra genuína de Deus. E é nossa responsabilidade nos levantar para alimentar as pessoas ao nosso redor, assim como atravessar fronteiras e alcançar as nações com a palavra de Deus. Se negligenciarmos as necessidades físicas, assim como espiritual, principalmente das pessoas, a Bíblia diz que seremos julgados no juízo da justiça por isso. E este é tido espiritualmente como um ato de assassinato. Então, em Salmos 146, versículo 7, vamos ler isto junto, porque fala da natureza do nosso Deus. E isto testifica acerca do ministério do nosso Pai espiritual que está fazendo até hoje em dia. E assim sendo, é também a nossa missão. Salmo 146, versículo 7. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. Eu oro para todos os meus irmãos que me ouvem, que enquanto estudamos a palavra de Deus, assim como as suas promessas, que Ele possa nos capacitar a fazer toda boa obra. Amém. Vamos para a quinta lei. Não machuque a natureza. Tem algo interessante aqui. Não machuque a natureza. Sob leis específicas relacionadas ao sexto mandamento, não matarás, Deus inclui uma das leis específicas que diz não machuca a natureza. Vamos olhar para esta passagem, Deuteronômio capítulo 20, versículo 19 a 20. E isto refere-se ao tempo de guerras. E veja o que Deus diz acerca do tratamento que deve ser dado às árvores. Quando sitiarem uma cidade por um longo tempo, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem, por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem. Não são pessoas e não podemos sitiá-las. De acordo com esta passagem, entendemos que assassinato não apenas é tirar a vida humana, mas o assassinato também inclui a destruição da natureza. A destruição da natureza é considerada um assassinato indireto. Por quê? Porque a destruição da natureza traz um ambiente não estável para a vida humana. Deus pensa até esse ponto acerca da nossa vida e bem-estar. É verdade que Deus diz que todo este mundo foi criado para nós vivermos. Isto é a demonstração do grande amor do nosso Pai Celestial, que é grande que todos. A floresta é relacionada com a vida humana, porque nós vivemos através de frutas, assim como o oxigênio e muito mais que a floresta nos providencia como seres humanos. E Deus ordena que, mesmo em situações de guerra, não podemos cortar árvores de qualquer maneira, principalmente aquelas árvores que dão frutas. Mesmo que o inimigo sirva-se das árvores para se esconder, devemos procurar o inimigo e não cortar as árvores. Não podemos devastar a terra com desculpas de busca do inimigo. Isso mostra o quão Deus valoriza a nossa vida humana. No versículo 20 diz: entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas para utilizá-las em obras que ajudem o servo até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Deus é tão meticuloso,
Segunda parte desse estudo é tomar o sexto mandamento e o expandir de forma evangelística. Chamamos a isso de expansão evangelística até a dimensão do coração. Não apenas aquilo que é a parte física da vida, mas entrando no fundo do coração. Como é que podemos aplicar estas leis? Vamos olhar para tipos de assassinatos de acordo com Jesus. Olhar para os ensinamentos de Jesus acerca de tipos de assassinato é a expansão evangelística da lei. Vamos olhar para Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22. Versículo 21 diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Versículo 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Isso é como se fosse uma introdução àquilo que é o sexto mandamento. Esta parte é a explanação evangelística àquilo que é a dimensão do coração, segundo os ensinamentos de Jesus. E vamos resumir isto. Vamos dividir isto. Se você estiver zangado, é o mesmo que cometer assassinato. Então, estar zangado contra o teu irmão. Zangado em grego é orgizo. E isso define uma ira com aquilo que são intentos maliciosos de se conseguir machucar os outros. Este zangado significa machucar outras pessoas, ou fazer com que as pessoas se sintam machucadas. E esta é definida como o pecado de derramar um sangue, ou seja, matar a sangue frio. Essa é a perspectiva de Deus. É como Deus vê uma pessoa zangada. É isso que Deus diz através do apóstolo João, em 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu próximo é assassino. Por isso que nas notas do reverendo Park, ele diz o seguinte: causar com que o próximo derrame lágrimas é equivalente ao assassinato. E também diz: a obra da vida não pode ocorrer num coração cheio de ódio. Nós nos consagramos a Deus e pedimos que nos use como seus servos neste ministério da vida. E Deus diz: meu filho, esta é a parte que deve tomar conta primeiro. Devemos ser honestos a nós mesmos. Enquanto estivermos nesta obra da vida, vamos orar e nos arrependermos se for necessário. Vamos pedir a Deus para tirar de nós este ódio. É Deus que pode nos libertar do ódio. Nós por nós mesmos não podemos. É por isso que a palavra famosa é Efésios capítulo 4, versículo 26. Não podemos permitir com que o sol anoiteça enquanto temos a ira no nosso coração. Ou seja, não podemos permitir que chegue o pôr do sol enquanto ainda estamos zangados. Se dividir em partes aquilo que lemos, sabe, o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 5. Difamar o caráter de alguém é considerado assassinato. Como é que difamamos o caráter de alguém? O método é muito importante, porque cheguei a descobrir que é o que fazemos todos os dias. A expressão "você não vale para nada" é racá. Significa você é estúpido ou louco. Define as pessoas que pecam através de chamar pessoas de nome, difamar as suas imagens, seus caráteres e suas pessoas. Nesta passagem, Romanos diz: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Pode notar as partes do corpo que comete este assassinato aqui. E como difamamos o caráter das pessoas? É através das nossas línguas, os nossos lábios e as nossas bocas. Ao fazermos isso,
Deus resume em dizer que os seus pés são rápidos para derramar sangue. Estes termos, estúpido ou louco, eram palavras usadas para insultar pessoas antigamente. E Jesus designa isto como assassinato. E nós precisamos de nos lembrar disto. Por isso, o reverendo Abraham Pack, no seu livro, escreveu: insultar alguém é o ato de matar com palavras. A língua é como o inferno, não podemos controlar. Precisamos voltar a Jesus para termos ajuda de como guiá-la para fazer aquilo que é o bem. É pedir que nos ajude a fazer o que é bom. Vamos olhar para mais versículos como Deus aponta. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão de seus frutos. A nossa língua tem muito poder. É por isso que digo que a vida depende das nossas línguas. Jesus falou claramente que toda palavra que a pessoa falar com descuido vai ter que prestar conta por ela. Então, aqueles que gostam da vida e querem ver os bons dias devem guardar a sua língua de falar o mal. Então, aqui, a língua do sábio traz cura, traz alegria e prazer. Mas a língua maligna é uma espada devoradora e veneno. Amados irmãos e irmãs, eu creio que o nosso Pai Deus está apontando para nós hoje. Porque por Ele ser Criador, também criou as nossas línguas. Como Criador, Ele está a dizer: eu vos criei desta forma. Venham a mim. Se admitirmos e reconhecer que estamos de alguma forma envolvidos nestes assassinatos indiretos, o Pai está nos chamando para voltarmos a Ele e Ele vai nos curar. O homem maligno é incurado pela transgressão de seus lábios. Os nossos lábios são laços para nós, mas o justo vai escapar de problemas. Afinal, quem é o justo? É aquele que se apega a Jesus Cristo, aquele que é lavado pelo sangue de Jesus Cristo e alinha o seu relacionamento com Deus. Tudo acerca da obra expiatória de Jesus Cristo é esta verdadeira definição de justiça. Vamos continuar a dividir este estudo de Jesus em Mateus 5, olhando para o próximo passo. Sentar-se no lugar de Deus para condenar os outros é equivalente a assassinar pessoas. E ele diz: quando dissemos louco, a palavra louco é moros em grego. Louco significa, nos dias antigos, de pessoas sem fé e descrentes. Esta palavra refere-se a pessoas que negam a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus. E Jesus está a dizer que quando chamamos de pessoas loucos ou chamamos de pessoas descrentes, estamos julgando a fé dos outros. E aqui Jesus está a nos dizer: não podemos julgar a fé dos outros, porque isto não está sob a nossa jurisdição. Pertence unicamente à jurisdição de Deus. E Jesus está mostrando claramente que as pessoas que sentam no lugar de Deus para condenar os outros são assassinos. E julgar a fé dos outros é algo que não deveríamos fazer. Portanto, condenar os outros e nos colocar no lugar de Deus é considerado o pecado de assassinato. Vamos olhar para a segunda parte nesta expansão evangelística. Desde o sexto mandamento que diz: não matarás. Como é que podemos prevenir o assassinato? Os passos seguintes nos ajudam a prevenir o assassinato. Primeiro, devemos buscar o bem dos outros. Segundo, devemos ter o hábito de não nos zangar com facilidade.
Terceiro, devemos fazer paz com o nosso irmão e estarmos sempre dispostos a reconciliarmos. Esta é a fórmula para que todos os crentes possam viver assim. Se encontrarmos irmãos que estão tendo dificuldade com isto, devemos aproximar e ajudá-las. Porque sabemos que isto é muito difícil de fazer. O mandamento não matarás inclui buscar o bem dos outros. Quer dizer, fazer tudo quando estiver ao seu alcance para proteger a vida dos outros, assim como as nossas. Se não aplicarmos isto na nossa vida cotidiana, pode imaginar que os pecados de assassinato vão abundar, mas se aplicarmos, veremos que pecados de assassinato vão desaparecer. Assim nos tornaremos em verdadeiras águas vivas que fluirão e tocarão. Veremos que os irmãos serão renovados e reavivados, porque não haverá pecado de morte nas nossas mãos. Proteger a vida dos outros significa buscamos o bem para eles do que a nós mesmos. E isto é muito fácil de falar do que fazer. Vamos olhar para alguns versículos que vão empoderar os nossos corações hoje. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24 diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Romanos capítulo 15, versículo 1 a 2 diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos outros que são fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Segundo, devemos demorar de ficar zangados. A ira tira o fogo da pessoa e a paz da mente. Em Gênesis capítulo 49, versículo 6. Em Gênesis 49, versículo 6 diz: porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Porque a ira disrupta o nosso foco e a paz mental e faz com que perdemos o controle e tornemos-nos em bestas descontroladas e faz com que cheguemos a cometer assassinatos como estes. Todos aqueles que se iram sem esperar que Deus administre a sua graça acabarão se dando mal e não estar na justiça de Deus. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20 diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Também a ira dá ao Satanás grande oportunidade de se infiltrar. Vemos isto em Gênesis capítulo 4, versículo 5 a 7, quando Caim foi cheio de ira e abriu-se as portas para o mal. E ele acabou matando o seu irmão Abel. E vemos o caso de Moisés, aquele que era mais humilde do que qualquer pessoa na terra. Ele não entrou na terra prometida porque zangou-se, porque os israelitas murmuraram. E ele bateu a rocha 2 vezes, enquanto deveria falar apenas. Quando Davi voltou e havia derrotado o Golias, na marcha de volta, o rei Saul ouviu as mulheres a cantar que o Saul matou os seus 1000, mas Davi os seus 10.000. E teve medo de perder o seu trono para Davi, e o seu ódio pelo Davi cresceu mais e mais. E o que aconteceu? O espírito mal entrou nele. Isso causou-lhe a lançar a sua lança contra Davi numa tentativa de o matar. Devemos fazer de tudo para que qualquer tipo de ressentimento possamos resolver, porque pode cativar os nossos corações e abrir as portas para os espíritos maus entrar
em nós. E finalmente Deus nos ordena a fazer paz com os nossos irmãos. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24 diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Isto representa os pais que conciliam os filhos. É o coração paterno. E o reverendo Abraham Pag escreve em seu livro: nunca sequer uma vez Jesus zangou contra Judas Iscariote. Muitas das vezes apenas ele o encorajou a se arrepender. E Jesus o amou tanto. E vemos na cruz também que, além de zangar contra aqueles que o crucificaram, ele orou intensamente a favor deles. E eu creio que nós, como membros da Palavra da Paz, recebemos esta bênção de tremendo amor nas nossas vidas. Então, na paciência, temos experimentado essa graça do perdão, que é a bênção que nos encoraja. Se estivermos zangados ou desapontados por alguém, vamos nos lembrar do amor que recebemos, de Deus que não se irrita conosco, mas pacientemente espera de nós, que nos voltemos ao caminho por nos encorajar. Se estivermos cheios por lembranças deste amor, seremos mediador deste amor e paz entre Deus e este mundo, assim como Jesus nos demonstrou. Para fazermos isso, ele nos incumbiu com um ministério chamado o Ministério da Reconciliação. E isso se encontra em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 18. E como nos confiou a palavra, que palavra? Não a palavra da história da redenção, mas a palavra da reconciliação. E creio que é esta a verdadeira definição da história e obra da redenção. É verdade que é muito difícil prevenir a morte pelos esforços humanos apenas. Precisamos de ajuda divina. E eu creio que todos vamos levantar um clamor pedindo com que Deus nos ajude, porque nós precisamos da graça. Vamos ler o nosso último versículo e terminarmos. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele não levou em conta os pecados dos homens contra eles. Vamos também não levar em conta as falhas, os pecados, desapontamentos, erros dos outros. Vamos nos lembrar do amor que nós recebemos. Vamos sempre nos lembrar que temos o ministério da reconciliação, o ministério da verdadeira obra da redenção. Amém. Vamos orar. Nosso Pai misericordioso, te agradecemos por nos ensinar acerca do 6º mandamento. Ainda somos duros no entendimento e temos ouvidos fechados, assim como corações duros, mas podemos notar quão profundo é o seu amor ao gravar essas palavras nas tábuas de pedras, quando as entregou a Moisés. E o quão o Senhor valoriza a vida daqueles que são ricos, são pobres, são pequenos, são grandes, são bons, são maus. Queremos reconhecer diante de Ti que é por causa deste amor que estamos aqui diante de Si. Mas também reconhecemos que quando Jesus disse que o que contamina não são comidas, mas aquilo que sai do coração humano. E Pai, confessamos que as palavras que nós falamos e que saem dos nossos corações não são boas palavras. Destroem, matam. Somos sim culpados de morte, porque nós negligenciamos de tomar conta dos nossos próximos. Muitas das vezes estamos lá a condenar os outros.
sentamos em seu lugar julgando a vida das pessoas. Tudo isso nos faz perceber que não somos dignos de tomar este ministério de reconciliação. Nós confessamos diante de si e nos arrependemos neste momento. Por favor, capacita-nos e empodera-nos como mensageiros da paz hoje. Ao chegarmos nesta palavra, nos dobramos, clamamos pela ajuda diante de si. Por favor, cura-nos, recria as nossas línguas, para que as nossas línguas sejam usadas unicamente para louvar o teu nome. A formosura do Senhor da redenção. Cuida das nossas bocas, lábios e língua para que possamos cumprir com o sexto mandamento, que diz: não matarás. Para que possamos nos tornar como uma grande onda que transmite a vida. Oramos tudo isso no nome poderoso do nosso curador e redentor, Senhor Jesus. Amém.